Bom, então vamos retomar aqui o último trecho dos trabalhos de hoje. Eu só queria lembrar que amanhã nós começamos às 9h10 com o painel O Papel da Tecnologia na Experiência da Pessoa com Deficiência. É um painel também inédito aqui no Smart. Nós teremos a presença do Ricardo Wagner, da Microsoft, do Marcos Kerex, da Diversitera, e o Gabriel Ezac é o maior influenciador surdo do Brasil. Então, será a primeira vez aqui no Smart um palestrante surdo. Nós teremos a tradução, né? Ele fala a língua Libras. Nós teremos aqui a tradução em tempo real para todos nós aqui. E o painel vai ser mediado pelo Joseph Kuhlmann, da Pessoalize. Depois nós temos ainda desenvolvimento de carreira em CX. Vamos ter a participação gravada do Tiago Quintino, da WCS, a ciência do CX. E, no final, teremos o painel Impacto. Teremos, no final da manhã, o painel Impacto do Employee Experience na jornada do cliente. Então, essa é a programação de amanhã. Bom, hoje nós vamos retomar aqui, teremos mais 2 painéis. Painel Setores em Transformação na Experiência do Cliente, e, em seguida, IA e ChatGPT a favor da experiência. Para esse painel, Setores em Transformação na Experiência do Cliente, eu gostaria de chamar o André Pandolfi, CEO da Apex América Brasil. Por favor, André. Legal. Boa tarde a todos. Queria chamar para participar comigo aqui do painel a Ana Luzia, diretora de captação da Edux. E a Pilar, executiva especialista em transformação digital do setor agro. Fica à vontade ali. Muito bem. Vamos lá. Daqui a pouco eu já sento com vocês aí. Só me apresentar um pouquinho. Eu sou o André Pandolfi, eu sou responsável pela Apex América Brasil, que é uma empresa de BPO aqui no Brasil. Já está há 20 anos no mercado, aqui no Brasil há 8, e agora focando bastante em operações de alta complexidade, nesse segmento não só de operações complexas, mas também de operações digitais, de operações offline, né? Falar um pouquinho sobre o tema, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui é falar sobre setores em transformação na experiência do cliente, e sempre quando a gente fala de transformação, eu vou dar um contexto muito rápido do meu setor, que é um setor de boa parte das pessoas aqui também, que é a parte de BPO, experiência do cliente. E lá na Apex, eu sempre gosto muito de falar sobre a missão da empresa, que é a famosa tornar o mundo melhor do que encontramos. Essa é a missão da Apex, que, inclusive, na minha visão, é uma das coisas que diferencia a empresa no segmento do nosso mercado. E dentro desse mindset de como tornar o mundo melhor como encontramos, a parte de transformação digital, ela vem muito forte, né? Hoje, lá na Apex, assim como em boa parte dos BPOs também, se usa muito a inteligência artificial para apoiar não só o atendimento ao cliente, né, usando o famoso chatbot, né, digitalização, etc., RPA, que isso é padrão e toda empresa tem, mas a gente usa muito também a parte de robô, de digitalização, dentro dos processos da empresa, para garantir que as pessoas estejam bem na empresa, né? Então, o famoso tornar o mundo melhor que encontramos. Como é que eu uso a tecnologia para tornar o mundo do cliente melhor do que o que ele encontrou e tornar o mundo dos nossos empregados melhor do que eles encontraram, né? Então, hoje a gente tem vários tipos de inteligência artificial que conecta essa pessoa está se sentindo bem naquele dia, se não está se sentindo bem naquele dia. Tem um robozinho que fala, que chama Dala, lá na Apex, né? A pessoa entra, como você está se sentindo hoje? E não está bem? Tem uma equipe de RH que atua prontamente, né? A gente também utiliza a inteligência artificial para poder mensurar como é que está a qualidade do atendimento dele, como é que a gente cruza, se ele está com uma nota boa de NPS, por exemplo,
com relação ao absenteísmo e turnover, aliás, o absenteísmo dele, se está bem ou mal. Então, várias coisinhas que a gente usa de inteligência dentro da gestão das pessoas, né? E isso parece uma coisa boba, mas é o que há para nos ajudar, né? Hoje, lá na Apex, a gente já está com quase 1.000 funcionários no Brasil. Toda vez que algum funcionário não está se sentindo bem, ou alguma coisa acontece na empresa, o robô detecta pela sensibilidade das pessoas na ferramenta e eu diretamente recebo também uma notificação. Um dia desse, a gente mudou de prédio e uma coisa bobinha de infraestrutura, em 2 minutos, pum, veio um monte de informação. Olha, o pessoal está reclamando do gosto do café. Né? Então, parece uma coisa pequena, mas que se você tem essas ferramentas de inteligência artificial para te ajudar, você detecta e atua rápido, né? E são dessas pequenas coisas que a gente trabalha, o famoso mundo melhor que encontramos, né? Às vezes a gente fala essa palavra, dá mais o senso de trabalho com a comunidade, essas coisas que a gente também faz bastante, né? Pessoas especiais, mas não, no dia a dia das pessoas, como é que eu faço as pessoas se sentirem bem dentro da empresa, né? Então, um pouquinho desse ambiente de transformação dentro do segmento de BPO, né? Onde eu falei de bot, RPA para cliente e ferramentas também aqui dentro. E aí agora eu queria muito fazer algumas perguntas, tanto para a Pilar quanto para a Ana Luzia, sobre esse contexto em cada um dos setores delas, né? Então, vou começar com a Pilar, dentro do setor agro, né, que é o setor que ela é expert. Como que está o processo hoje, Pilar, de transformação da experiência do cliente dentro do segmento de vocês? Se quiser usar o meu microfone, tem aí? Acho que esse daqui foi. Alô? Opa, esse aí também. Tá ligado? Acho que aqui também. Beleza. Agora tá tudo bem. Bom, pessoal, boa tarde. A gente tem 1h30 aqui de palestra, é isso, André? É 1h30? 1h30, acho que tá bom, né? Divide por 3 aqui, por 2, porque eu sou só o mediador aqui. Então tá bom. Eu só ajudo vocês a terem conteúdo, mas vocês falam. Então tá bom. Bom, falando um pouco do agro, né? Falar um pouquinho de mim primeiro. Então, tenho aí, em termos de transformação digital, algo em torno de 13 anos, bem quando começou os canais digitais em outros segmentos. Comecei no mercado financeiro, passei por seguros e, nos últimos anos, dentro do agronegócio. A gente fala que dentro do agro é um mundo de oportunidades. Primeiro, estamos falando de 1/3 do PIB brasileiro nessa transformação, né? O agro hoje, né, ainda é considerado um segmento bastante tradicional no relacional, né? Mas se olharmos porteira adentro, né, ou seja, dentro da fazenda, o que tem de tecnologia embarcada em maquinário, né, o que tem de tecnologia sendo utilizado ali, inclusive através de imagens de satélite, é uma coisa impressionante. E o Brasil é reconhecido como um grande laboratório mundial, né? Para quem se interessar em agronegócio e entender um pouco de tecnologia e inovação, a McKinsey sempre, todo ano, solta um relatório falando do que pensam os produtores brasileiros. E o Brasil realmente é um laboratório, porque a gente fala desde o grande produtor, né, como a MAGE, por exemplo, dos médios e dos pequenos. Do produtor de café, que são pequenos, na maioria das vezes, comparado com o cerrado, comparado com os produtores de cana, de soja, de milho, né? O Brasil realmente é impressionante. E a tecnificação é muito grande. Mas a jornada ela era extremamente relacional, offline. Veio a pandemia, e nessa pandemia, obviamente, começou a se repensar em toda essa relação. E os últimos 3, 4 anos tem sido um boom de oportunidades. Dentro do varejo do agro, não é diferente do varejo massificado, vamos falar assim, né? A necessidade cada vez maior que essas relações se deem através de uma jornada digital, que ela conecte a loja, porque o varejo no agro ele tem loja também, não lojas, o pessoal chega com o carrinho lá comprando semente, comprando insumo, fertilizante, mas é um varejo onde tem um vendedor técnico que ele vai lá e atende de uma maneira consultiva aquele produtor. Mas tem, sim, cada vez mais a busca dessa informação ou desse processo de compra através de uma jornada digital. Se em 2020 McKinsey apontava algo em torno de 40%
dos produtores buscavam algo em termos de informação do processo de compra dentro do online, esse ano já saiu algo em torno, nessa pesquisa, de 70%. E essa pesquisa ela envolveu 7 países, nesses 7 países o Brasil está à frente. Diz, né, aí, mais de 90% dos produtores falam que é futuro, mais de 50% das compras dele, eles têm uma tendência de fazer uma compra online. Né? Então, essa jornada ela tem que ser muito unificada. E, no agro, ela não é tão clara como um simples processo de compra de um produto, como comprar um sapato, eu vou lá, experimento. Não, aqui tem todo um processo técnico de entendimento do solo, das questões climáticas. Agora, por exemplo, está vindo mais uma onda de El Niño, a questão dos preços de commodity. Tem uma necessidade muito grande do agro em relação ao financiamento. Né? Então, cada vez mais isso fica mais forte, cada vez mais os produtores buscando informação dentro do processo da jornada online. Legal, Pilar. Interessante você falar do setor agro, porque é um setor diferente, né? Assim, pelo menos para quem mora em São Paulo, que vive a poluição, vive os prédios. Quando você consegue ter a oportunidade de conhecer esse ambiente do agro, você vê como é um mundo à parte. Né? Eu, particularmente, gosto de cavalo, de fazenda, essas coisas. E até recentemente eu tive a oportunidade de ir para aquela região do Mato Grosso de carro. E é impressionante o que é aquilo. Assim, você passa a ponte do Rio Paraná, né, que é a divisa ali, e você entra num ambiente que você desconecta completamente o celular. Assim, você fica umas 2 ou 3 horas sem conexão nenhuma. Né, para quem é desesperado com WhatsApp, Facebook, etc., fica em crise, né, existencial durante 2, 3 meses, 2, 3 horas. Mas você olha para o lado, você vê plantações de soja gigantescas, você vê pecuária forte, né, você vê riqueza ali muito forte, né, e engraçado que cada vez menos gente atuando dentro do campo, né, com um monte de máquina assumindo o papel que antigamente era feito com pessoas que trabalhavam lá. E imagina a oportunidade que deve ter de você fazer a transformação digital nesse ambiente. Né? Só complementar, você trouxe 2 pontos importantes. Um é a questão de ter acesso a dados, né? Ou seja, de ter a transmissão, de ter o 4G, o 5G. Então, tem muitas regiões que têm buracos ali de transmissão. Né? Então, as ferramentas, quando elas são pensadas dentro da transformação digital no agro, elas precisam ser pensadas também offline. Tá? Isso é um desafio. E parece tão trivial, mas as primeiras ferramentas, quando as startups, ou as revendas, ou a indústria começou a desenvolver, elas não pensaram nisso. Então, o desenvolvimento de ferramentas, elas precisam passar por um processo delas também atuarem de uma maneira offline ou com geolocalização. A outra é a questão do maquinário, né, e da utilização desses maquinários e da tecnologia embarcada nesses maquinários, ou a utilização de tecnologia via satélite, que uma das coisas que mais está se desenvolvendo dentro do agro é essa agricultura digital para recomendação. E nisso tem uma questão de diversidade que vem à tona, que é, a partir do momento que não é necessário tanto a questão do esforço físico, mas sim de saber operar uma máquina, de saber ter uma leitura desses programas através de algoritmo. É um outro tipo de profissional que aparece, e que é uma necessidade muito mais técnica. E aí aparece a questão do quê? Mais mulheres hoje entrando nessas profissões do agro. Né? Então, você vai para as universidades ou faz um programa de treininho de estágio, a maioria são mulheres. Então, a tecnologia também ela é inclusiva. Né? Acho que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma ou esse mal entendimento, muitas vezes, que a tecnologia ela destrói. Muitas vezes, eu já li isso nos livros de escola dos meus filhos, eu fiquei bastante preocupada, porque, na verdade, você tem uma transformação e você capacita, traz outras ferramentas, outros perfis, e, obviamente, você tem uma elevação, inclusive, da renda dessas famílias. Né? Então, é bastante interessante, complementando o que você trouxe. Legal. Muito bom, Pilar. Obrigado. E, Ana, agora falando um pouquinho do setor de educação, né, que é o setor que você está mergulhada lá, como é que está o processo de transformação dentro do ambiente dos alunos, do relacionamento também que a entidade tem com a sociedade?
Legal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Luzia, trabalho na Edux. Aí muita gente pergunta, mas Edux quem é, né? Enfim, nós somos a maior empresa de educação do Brasil, com 1.300.000 alunos, né? Então, a gente tem diversas marcas, talvez vocês conheçam Estácio, IBMEC, o Widen, Damásio, que concurso, Hard Work, enfim. Temos aí toda essa parte de educação. E, nesse mercado, hoje eu estou diretora de captação, então, acho que, assim, hoje eu me preocupo muito com essa jornada inicial, né, de pegar um prospect, de conseguir fazer essa conversão até que ele realmente se torne aluno, mas eu acho que um ponto muito importante é a mudança que a gente teve nesse mercado. Antes, não existia praticamente nada online, né, EAD, digital. Acho que, com a pandemia, só avançou ainda mais, né, algo que já estava vindo forte. E esse aluno, ele não vai na faculdade, ele não tem contato dia a dia com o professor. Então, a gente precisa muito fazer com que essa jornada seja o mais digital possível, desde ter um portal, um site que seja extremamente fácil dele se inscrever, que tenha essa jornada fluida de conversão, mas, principalmente, eu estou falando de aluno, eu estou falando do sonho, muitas vezes, da pessoa se graduar. Então, é mais ou menos uns 48 meses, né? Então, é uma jornada muito longa, que existe jornada transacional, existe uma jornada contínua, ele precisa, sim, entrar em contato conosco diversas vezes, né? Seja pelo call center, que a gente recebe mais de 1 milhão de chamadas por ano, seja indo na faculdade, mas isso, cara, com o digital, esquece. A gente tem aproximadamente 100 unidades, mas eu tenho 2.500 polos parceiros. E que, muitas vezes, esse polo parceiro, ele acaba transbordando um atendimento para o nosso SAC, né, o nosso call center, que hoje fica aí a cargo da Ana Rosa, que está aí, tá aí nos ouvindo. Enfim, mas eu acho que toda essa jornada a gente precisou repensar completamente, tá? Desde ter uma sala de aula virtual para o aluno, para ter um app do aluno, que ele consiga ter o seu autosserviço, para quando ele ligar na URA, consiga ter todo um direcionamento e, principalmente, eu sou estatística, tá, pessoal? A gente precisa trabalhar os dados, porque eu tenho um aluno que fica 4 anos comigo, então eu não preciso esperar ele reclamar. Eu consigo visualizar se ele está pagando, se ele está indo à aula, se ele está acessando o conteúdo. Isso tudo eu preciso fazer ações proativas, eu não preciso que ele reclame de nada. Então, por que eu não faço ações proativas, a jornada zero atrito, né, que a gente chama, né, dentro da Edux? Eu prefiro que o aluno nem precise me procurar e que ele tenha uma jornada feliz. A captação ela só é realmente com sucesso quando o aluno consegue se formar. Legal. Não, Ana, e olhando um pouco esse setor seu, eu vivenciei na minha pele aqui os últimos anos, porque a minha filha tem 23 anos, ela se formou agora o ano passado na faculdade. E na época da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, ela começou a estudar lá no Mackenzie, estava animada, indo nas baladas, fazendo a bagunça de universitária. Aí só dor de cabeça, inclusive, né? Mas tudo bem, passou. Aí entramos na pandemia, né? E impressionante como esse setor da educação ele se reinventou na pandemia, forçadamente, né? Porque não dava mais para ir para a faculdade e a faculdade teve que ir até o aluno, não teve jeito, né? E eu vendo ela estudando ali, me dava até raiva, que no começo ela não fazia nada, não, pai, estou na aula, estava nada, tinha lá um negócio passando, mas depois o processo foi melhorando e foi se transformando, né? Então, essa transformação digital que a gente fala de universidade, eu acho que foi muito forçada nesse processo da pandemia. E eu vejo hoje também o desafio de algumas faculdades de trazer de volta o aluno, né? Porque a galera meio que se acostumou a ficar remota, não volta, e sinceramente, assim, não sei como é que você, que é estatística, conhece bem os números, mas eu tenho a sensação de que o presencial ainda é uma coisa muito importante para essa fase de vida da pessoa na universidade, né? Porque não é só o conteúdo, é o relacionamento, é o desenvolvimento, né? Como é que a Estácio e o grupo que você administra enxerga esse movimento do retorno ao presencial, sendo que o pessoal ficou meio digital? Como é que está isso? A gente já tinha uma base bem considerável de alunos do digital antes da pandemia, mas a gente precisou migrar todos os alunos do presencial para Teams em uma semana. Então, foi um mega desafio, né, porque os alunos não podiam parar, né, a gente queria entregar, pessoas ali quase se formando, então foi realmente bem ali, né, foi forçado, como você falou, por exemplo, tinha lá o vestibular tradicional. Já tinha, né, a gente queria muito colocar o vestibular online, o VOL para rodar, mas, cara, tinha ali o vestibular presencial.
a gente teve que botar para rodar em uma semana, né? Então, acho que isso também fez com que a gente acelerasse o nosso processo de coisas que a gente já queria para poder facilitar a jornada do aluno, mas teve que acontecer. Quando a gente fala de, por exemplo, Teams, a gente, hoje, dentro da Edux, a gente tem 5 tipos de modalidade, exatamente para que o aluno escolha o que melhor adequa à sua rotina. Temos o 100% presencial, temos o semi, o ao vivo nasceu exatamente da pandemia, que são aulas com professores via Teams, então você tem ali como tirar dúvidas, né, que eu acho que esse é um ponto que muita gente que faz EAD acha que vai ser fácil. E aí, quando chega lá, opa, mas eu não tenho aqui um professor, eu não consigo ter organização com o meu horário, e isso acaba sendo um ponto de dor, né, essa quebra de expectativa. Eu comprei um EAD achando que ia conseguir, né, e aí, quando chega, opa, eu não estou conseguindo dar conta aqui, não estou conseguindo me organizar, e com isso a gente faz muito essa questão de upselling, né. Tudo bem, se você não está vindo bem com EAD, não está se adequando a essa modalidade, cara, tem um semipresencial, tem um presencial. O semipresencial é uma modalidade que tem crescido bastante, exatamente por isso. Tem jovens que não querem mais ficar indo para a faculdade todo dia. Então, ok, então você vai 3 dias na semana, 2 dias você fica. Então, você começa a ter uma carga também de online, exatamente para que você não tenha aquela necessidade de ir todo dia para a sua faculdade. Até porque temos vários perfis de aluno. Temos alunos que trabalham. Então, muitas vezes, essa questão da localização acaba sendo um ponto muito importante para a decisão dele. Porque imagina, você ficar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, você já trabalha, você sai cedo. Então, acho que o importante é que a gente tenha todo o portfólio e que deixe o aluno escolher o que melhor se adequa. Mas, com certeza, essa questão presencial, tem cursos, por exemplo, que direito, odonto, tem alguns cursos que hoje o MEC nem regulamenta que não seja 100% presencial. Você realmente precisa ir presencial todos os dias. Legal. Obrigado, Ana. Bom, agora mais uma perguntinha aqui para Pilar. A gente falou um pouquinho de processo de transformação. Qual que você acha, Pilar, que é a principal dor do processo de transformação no agro? Essa é uma boa pergunta. Acho que posso falar do agro pela minha experiência, mas eu acredito que o que eu vou trazer aqui como ponto de dor, ela também se encaixa em outros segmentos, né? A transformação digital, ela sempre se depara nas organizações com uma mudança de cultura, né? Um novo olhar, uma nova forma de fazer um processo. Ela muda a questão da governança, ela aumenta a governança, ela melhora os fluxos, ela trabalha com algoritmos, porque passa por uma questão de organização de dados. Tem algumas premissas para você colocar um processo de jornada digital dentro das empresas. Quer ela olhando a jornada do teu cliente, quer ela olhando processos e eficiências operacionais, tá? E aí também olhando a jornada do teu funcionário, né, do teu colaborador. E aí, quando eu trago isso, acho que tem uma questão, trabalhar muito forte a cultura junto a recursos humanos, né? Precisa ter esse engajamento, a liderança na figura do CEO. Tem uma palestra que eu estava assistindo de conselho, e uma das reflexões nessa questão da transformação digital o CEO ele não pode estar simpatizante ou patrocinando a transformação digital. Ele precisa estar liderando. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ele precisa liderar. É ele que faz a transformação digital, não é o CDO, não é o diretor de transformação digital, e não é o CIO. Então, acho que isso é importante. Precisa estar na pauta estratégica, precisa estar nas empresas que têm conselho, precisa estar muito presente na pauta dos conselhos. Se você pega nível de conselho e diretoria, acho que nem 40% saíram umas pesquisas recentes que se sentem confortáveis com o tema. Apenas 20% toma essa pauta como uma pauta que está dentro da estratégia ou dentro dos conselhos, mas 83% diz que nos próximos anos, até 2030, é a principal pauta. Então, tem uma dedicação muito grande de ESG, que é importante, e 65% se sentem envolvidos, né? Mas o que é futuro, 83% de digital, ela está hoje 20%, e ela está meio ali capenga. Então, precisamos fazer com que
vem essa reflexão, essa oxigenação dentro dos conselhos, dentro do board das empresas, das diretorias, para que tenha essa consciência do digital. E precisa ter um entendimento da necessidade, da compreensão e do destrinchamento do que são esses KPIs do digital, né? Porque, primeiro que fazer digital por fazer, para gastar alguns milhões em CAPEX, eu não sou de acordo, mas a cada momento, à medida que você vai colocando as suas sprints e vai fazendo o processo de evolução dos seus projetos digitais, a captura dos KPIs, entendimento desses KPIs dentro do processo das empresas precisa acontecer, tá? E isso ainda é bastante moroso, complicado, e eu digo que tem uma questão que é a autopreservação, né? Então, o marketing se autopreservando, operações se autopreservando, vendas se autopreservando, porque eu sempre fiz assim, não quero fazer diferente. Aí, que são essas pessoas do digital, diferentões, que estão chegando ali? Não, aqueles diferentões são, hoje, já uma realidade do que tem que ser essa nova empresa ou essa nova organização, né? Então, isso ainda é uma barreira, tá? Agora, uma coisa que eu sempre brinco, quando começa aquelas carinhas, né, meio que não sei o que você está falando, ou eu não quero saber o que você está falando, eu falo, legal, vou pegar teu smartphone e vou tirar. Posso pegar teu celular? Qual foi a última vez que você foi numa agência bancária? Você é cliente Mercado Livre? E aí fica todo mundo com aquela cara. Porque é verdade, o digital é uma realidade, não é futuro, é hoje, né? Então, esses são os pontos que eu trago aqui como reflexão dentro dessa minha vivência, né, do que ainda é uma barreira que precisa ser imediatamente sanada. Não, com certeza. E é engraçado você comentar isso, porque eu fico também pensando, né, o meu pai trabalhou nessa parte de agro no passado, a gente tinha um sistema de gerenciamento de gado. A gente colocava aqueles brincos nas vacas e tal. E aí as fazendas eram daquela região lá do Mato Grosso. E era engraçado porque depois você foi atualizando e começou a colocar alguma coisa mais digital também, né? Colocou satélite, vendo a vaquinha para cá, para lá, né? E depois coloca um termômetro na vaca para poder ver se ela esquentou, é porque ela entrou no cio, se esfriou, talvez tenha morrido, tem toda uma inteligência ali. E aí você começa a enfrentar o desafio dos pecuaristas tradicionais, né? Porque o cara que é o dono de uma fazenda gigantesca, muitas vezes é um cara que não quer nada de digital, né? É um cara que talvez tenha o mundo dele e os funcionários dele também estão acostumados com isso. E na medida que você começa a colocar o digital dentro da fazenda, você começa a ter inimigos, né? Então, o veterinário que falava que estava ficou bravo que você dedou ele, né? O peão que cuidava da vaca, que falou que morreu, fica bravo porque viu que a vaca foi roubada, e assim por diante. Então, eu acho que o setor agro, além do processo em si das empresas mais fortes, que tem o processo, tem um desafio grande de gerenciar o relacionamento com a ponta, né? Mas esse engajamento, posso falar uma coisa? Eu acho que ele é o menos complicado e é o mais gostoso, né, nessa jornada, porque você coloca né, a experiência que eu tive foi, coloca um time de engajamento digital, coloca o jovem para ir lá conversar, né? Esse é um aspecto. Outro é colocar teu time de vendas também com as ferramentas digitais. À medida que essas pessoas começam a tocar a experiência de isso aqui está facilitando a minha vida, porque uma coisa é você colocar alguma coisa que você tem que gerar demanda. Outra coisa é você realmente se preocupar em entender a dor lá na ponta do teu produtor ou do teu vendedor e falar, o que precisa para esse cara? Ele está fazendo um processo hoje extremamente manual. Se eu trouxer facilidade através do digital, ele vai engajar. Então, por exemplo, eu tenho lá o teu pai que tinha a fazenda lá, vamos supor, gado no MT. Aí, no MS, ele tinha, sei lá, soja. Ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas se ele começar a fazer a gestão dele, através de imagens de satélite, através de um app, quando ele começar a entender o planejamento dele, né, daquela safra através de um aplicativo, e que isso tudo esteja junto. Eu falo, pô, esse negócio aqui me funciona. Aí você coloca o teu vendedor junto ali, se você for um varejo ou a indústria, para fazer gestão da carteira. Eu falo, pô, isso aqui me ajuda. Você coloca um processo de barter, um processo de seguros, começa a colocar serviços que ele, num apertar ali de um botãozinho ou lá num toque, num clique,
Pô, esse negócio aqui é do caramba, vai me sobrar tempo para fazer aquilo que eu vim fazer. Então, acho que tem essa reflexão, por isso que eu falo assim, é o mais fácil, na minha visão. Tá? É um desafio, obviamente, mas é uma delícia. Então, na última experiência que eu tive, em 2, 3 anos, conseguimos colocar 11 mil produtores, que para o agro é bastante, 30% da carteira, com 6 milhões de hectares mapeados dentro do aplicativo, com uma utilização alta, com a queda do churn, inclusive daquela carteira no relacionamento com o cliente, né, e com o vendedor. Então, a ferramenta, a partir do momento que você mostra benefício, queda de churn, aumento de ticket médio de consumo, e o produtor começa a aumentar a produtividade dele, porque o produtor, no final do dia, ele quer crédito e quer aumento de produtividade. A partir do momento que ele tem isso, meu amigo, pode ser ferramenta, pode ser, né, presencial, mas fato é que as ferramentas digitais elas trazem esse aumento de produtividade. Por isso que eu falo que, no final do dia, é a ponta, é a parte gostosa do trabalho dessa transformação, é a jornada do produtor. A questão do desafio mesmo é muito dentro das lideranças, né? Mas, de novo, é um processo. Isso aconteceu e acontece em outros segmentos. Não acredito que seja tão diferente no agro. Legal. Interessante como a gente percebe o humano e o digital sendo obrigatória o trabalho em conjunto dessas duas frentes, né? Porque o digital vai bem, mas se o humano, no engajamento do ambiente, não funcionar, não vai, né? A mesma coisa a gente fala na Apex de cercania, que é uma das coisas que a gente sempre fala, proximidade. É você fazer as pessoas convencerem os demais de que a tecnologia veio para ajudar e que vai ajudar de fato, né? Acho que é aí que é o desafio, talvez, do agro, acho que de todos os setores, né? Mas que você comentou do engajamento, né? Como engajar? E quem engaja é a pessoa, você não tem uma máquina que vai engajar, né? É o relacionamento com o pecuarista ou com o cara mostrando, essa ferramenta é muito boa mesmo, e assim vai, né? Então, bem interessante você ter comentado isso. Muito bem. Ana, agora no setor de educação, a mesma pergunta, né? Qual é a principal dor que você entende aí desse processo de transformação? Na verdade, eu sempre brinco, né? A dor significa oportunidade, né? E hoje, quando a gente olha no geral, hoje eu estou captação, mas já fui permanência do aluno, e eu sempre olhei muito essa questão do churn precoce, né? Da evasão. Praticamente é um balde que está furado. Todo ciclo eu capto aproximadamente 500 mil alunos, mas eu tenho alunos se formando, eu tenho alunos evadindo, e hoje, quando a gente olha o maior ponto de oportunidade, né, que é a dor, acaba sendo no onboarding desses novos alunos. Porque muita gente, né, dependendo ali do grau de maturidade, não sabe nem o que quer. E aí entra e não consegue se entender na faculdade e acaba, enfim, desistindo ali num primeiro momento. Como que a gente tem tratado isso, né? A gente tem os encantadores, né, que a gente chama exatamente para poder tratar desses calouros no primeiro ciclo. Dentro do nosso call center, a gente tem também toda a parte do berçário, né, que a gente carinhosamente apelidou, mas são ali profissionais de primeiro quartil que estão 100% treinados para que possam tirar todas as dúvidas desses calouros, porque é o que eu brinco, né? Temos uma grande onda, eu preciso furar essa onda. Depois que o aluno consegue ter essa renovação e é semestral, ele vai. O negócio é ele conseguir completar ali os 6 meses, porque senão todo o meu trabalho de captação não traz, né, o LTV necessário. Então, eu gastei um CAC para captar um aluno e esse aluno não fica nem 6 meses. Então, acho que hoje o nosso principal ponto de oportunidade e dor realmente é nesse acolhimento inicial. E que muitas vezes ele chega cheio de dúvidas. Então, eu falo bastante, por isso foi bom, né, eu ter vindo dessa parte de aluno, porque eu conheço muito bem. E quando a gente fala de aquisição, muitas vezes eu vi muito assim, preço. A gente não pode captar só por preço, não que preço não seja importante. Hoje eu trabalho com público, principalmente de Estácio, né, IBMEC e Domed são públicos mais A e B, mas quando a gente fala de Estácio é público C, D e E. É um sacrifício pagar a faculdade, é um sonho que muitas vezes que a família inteira precisa chegar ali para conseguir pagar a mensalidade. Então, a gente precisa se colocar no lugar desse aluno e pensar, poxa, como que eu consigo fazer com que essa jornada dele seja a melhor possível e que ele realmente consiga se formar? Porque tema financeiro dificilmente não vai existir. É lógico que o ideal é que a pessoa comece a faculdade, depois de um tempo comece a fazer estágio, e tem muita gente que entra na faculdade não necessariamente querendo emprego. Tem gente que entra por hobby,
ou entra porque quer mudar completamente do que ela já faz hoje. Então, acho que é muito importante, quando a gente fala de jornada, né, do cliente, essa oportunidade de entender. Porque não adianta você querer dar o mesmo remédio, né? Eu acho que outras pessoas aqui em alguma palestra comentaram. A gente tem perfis diferentes de clientes, né? No meu caso, são alunos. Eu preciso entender o perfil para que eu dê o atendimento e também, né, consiga fazer ali que essa jornada seja personalizada e segmentada. Legal. Não, essa questão do churn realmente é uma coisa interessante, né? Porque até muitas das pessoas que entram são muito jovens, né? E aquele famoso teste vocacional que antigamente você fazia, né? O que eu quero fazer da vida? Aí você vai lá fazer um monte de teste, aí no final, vai para Humanas. Tá, Humanas tem um monte de coisa, né? E aí vai. E eu imagino que isso seja um desafio muito grande mesmo, porque além da indefinição que a pessoa tem, na idade que ela está, do que ela quer para a vida, né? Tem a necessidade dele gostar do curso, dele gostar da turma, dele não se sentir excluído, tem um processo muito pesado, né? E que, com certeza, empresas que nem a que você trabalha, e a Estácio, esse grupo gigante, forte, deve sempre buscar entender a jornada, né? É a famosa jornada do aluno, no caso, né? Desde o momento que ele decide ir na faculdade até a hora que ele começa, né? Eu lembro, quando a minha filha mudou de escola uma vez, e ela mudou numa época de 13 anos, eu até fiquei preocupado em mudar, falei, 13 anos, tinha as amiguinhas da outra escola, e eu lembro, ela entrou na escola nova, e teve toda uma preocupação da escola em acolher, né, de você trabalhar, e imagino que isso lá na Estácio também deve ter um trabalho desse, né, a pessoa que começa a sinalizar que não está a fim de ficar, como é que vocês abordam essa pessoa que dá chacoalha um pouco no começo? Então, a gente tem modelos de propensão ao churn, né? São modelos de machine learning que a gente tem muita informação, né? Eu tenho informação se ele está acessando, se ele está ligando, se ele está tendo boas notas, se ele está frequentando. Então, hoje a gente consegue identificar, né, com proatividade aquele aluno que tem uma alta chance de evasão, e aí entram os encantadores, entra ali uma ação proativa, e muitas vezes o coordenador e o professor, eles têm uma figura essencial, logicamente, dependendo do curso. Quando é digital, entram os encantadores, mas para que realmente a gente consiga ali reverter, antes que ele realmente vire uma evasão silenciosa, e aí na hora de renovar, acaba não renovando. E aí, só pegando um ponto, hoje a gente faz muita pesquisa com o aluno, né? Temos a ferramenta Medalha, eu sou uma pessoa que eu sempre leio todos os comentários, eu sempre indico muito ao meu time da captação que leia o comentário dos promotores, porque eu preciso saber o que faz o aluno gostar, porque isso é um atributo que eu preciso vender na minha captação para que ela seja sustentável. Então, isso daí, logicamente, muitas vezes a gente fica ali preocupado, né, em como que eu reduzo os detratores, mas, no meu caso, eu sempre busco nos promotores o que eles estão gostando para que eu consiga reverberar isso na minha régua de comunicação de aquisição. E isso daí tem dado bons resultados. A gente revisou toda a régua, né, da captação, a gente conseguiu aumentar aí 10 pontos percentuais de conversão, acho que nunca teve uma conversão tão alta, e o NPS dos calouros, desde que eu assumi a captação, aumentou 50%. Então, só mostra que realmente dá para trazer novos alunos e com qualidade. Legal. Muito bom, Ana. Bom, a gente tem mais 10 minutinhos aqui de painel, e aí eu queria, então, soltar uma última pergunta aqui, e até eu vi que o Madruga estava aí, não sei se ele está aqui na palestra. Eu participei de um outro painel há um tempo atrás, e aí eu fiz uma pergunta um pouco parecida com o que eu comecei a falar de BPO, né? Um pouco da Apex, do valor da empresa, que a gente foca muito em tornar o mundo melhor do que encontramos. E isso é um mindset que a gente usa para gerir a empresa, desde os fundadores, há 20 anos atrás, até hoje, os executivos que estão lá. E, aliás, uma das coisas que eu mais gostei da Apex, há 2 anos que eu estou lá, foi esse pensamento. E aí eu queria passar para vocês, né, executivas fortes, conhecedoras do mundo de vocês, agroeducação, o que vocês entendem que as empresas do setor agro e depois de educação deveriam fazer, olhando para frente, né? Porque o passado já aprendemos, digitalização, transformação digital, mas o que as empresas do setor que vocês representam deveriam fazer para tornar o mundo melhor do que encontrou as pessoas que usufruem? O mundo do pessoal do agro, né? O que as empresas deveriam fazer para transformar ele
para que a pessoa que vai enxergar ele para frente tenha um mundo melhor do que encontrou. Porque, no final da história, é isso que a gente está aqui, né? A gente é profissional, trabalha, estuda, faz MBA, faz faculdade, para que a gente tenha conhecimento e ajude o segmento que a gente trabalha a melhorar a vida das pessoas, tanto os clientes quanto funcionários, etc. Então, eu sei que é uma pergunta um pouco diferente, mas eu acho que é interessante, olhando todo o histórico profissional que vocês têm, bagagem, e olhando para o segmento de vocês, o que, de fato, seria legal que os setores fizessem com esse objetivo, começando com a Pilar. Aí. Tem uma coisa que eu escuto desde quando eu comecei a trabalhar. Não pode ser product-driven, precisa ser customer-centric, precisa pensar no cliente no centro de tudo. Isso é super batido, mas se tem algo que eu vejo que precisa ser levado a sério é a questão do customer centricity, de verdade. Tá? Sair do papel e ir para a realidade. E isso passa por uma gestão de CRM, uma gestão de segmentação, clusterização, entendimento de quem que é esse meu cliente, qual que é o ponto de dor dele, como que ele está se alterando, né, nessa jornada em termos de perfil. Você pega no agro, o perfil do produtor ele está se alterando, né? A pandemia ela acelerou a troca dessa gestão por gerações mais novas, porque elas eram mais digitalizadas. E, a partir desse momento, o que esse novo jovem gestor, né, da parte de agropecuária, precisa, requer? Né? Quais são os movimentos e as tendências do agro? Né? Que o comprador dessa produção espera desse produtor? Aí entra a questão de ESG, a questão socioambiental. A Agenda 2030, que tanto se fala, e que o Brasil é muito cobrado. Então, acho que tem uma série de contextos que a gente efetivamente precisa começar a olhar. Não simplesmente olhar lá qual categoria que eu tenho que bater meta. Né? Falando todo de indústria, varejo, não importa. Né? Então, acho que isso tem que começar a ser considerado. De qual que é o contexto que aquele meu cliente está inserido. Né? E, dentro dessa mudança, desse jovem produtor que vem muito mais tecnificado, o que ele quer é realmente uma jornada muito mais digital, ele é bem mais impaciente. Não muda é o mesmo rapaz que compra no Mercado Livre, sei lá o quê, né? As coisas dos bens pessoais dele. Então, é a mesma coisa, é a mesma jornada. Ele é imediatista, ele quer informação na palma da mão, ele quer gestionar a fazenda dele ali, ele quer, sim, inteligências que venham a agregar e fazer com que ele tome a decisão rápido com todas as variáveis adversas que existem no agro. Eu acho que isso é importante. E é isso que é o grande desafio dentro do agro. As variáveis exógenas são muito mais. É praga, é clima, é a qualidade do solo, é a qualidade da semente, é um elinho que está chegando, é preço de insumo, é taxa de juros, é preço da commodity, tudo isso afeta a gestão de uma fazenda. Né? Então, essas variáveis, quem conseguir juntar isso, trazendo serviços, inteligência na gestão dessa jornada desse produtor, vai, sim, deixar uma jornada transformadora, que a gente pode falar, olha, realmente estamos num outro patamar e num novo momento, sempre pensando na questão da produtividade desse nosso produtor. Né? Então, eu vejo que estamos no caminho, mas, de novo, são muitas variáveis exógenas que precisam estar no modelo. Marketplaces, na minha visão, principalmente direcionados, focados em crédito, em financiamento, quer seja de maquinário ou de insumos agrícolas, ferramentas que ajudem na agricultura verde, para mim, são as grandes tendências dessa transformação dentro da jornada do produtor no agro. Legal, Pilar, perfeito. Não, foi bem no espírito que a gente falou, né? O que tem que acontecer para que lá na ponta ele sinta o mundo dele melhor, né? E como é que essa jornada ajuda a chegar nesse objetivo. Excelente. Ana, no segmento da educação, né? Vamos lá. No segmento da educação, a gente tem ali um propósito, né, muito forte, que é o educar para transformar.
Eu sou um caso vivo, né, que a educação realmente, né, muda vidas. Meu pai e minha mãe não têm faculdade. Eu sou formada em estatística, pós-graduada, tenho MBA, então, realmente, foi muito ali através da educação, né, que hoje eu estou onde estou. Inclusive, meu primeiro emprego foi operadora de telemarketing, então, acho que por isso até tenho tanta empatia. Eu recebi ali muitas chamadas de reclamação da Vivo, há muitos anos atrás, quando as redes não pegavam, não existiam 5G. Então, acho que toda essa questão da educação, de verdade, existe ali um propósito muito maior. Quando a gente pensa na visão, né, do que eu gostaria de entregar um futuro, hoje tem gente que consegue estudar melhor. Eu acho que a personalização da nossa entrega. Qual é a minha principal entrega? É o acadêmico. Eu trabalho com educação. Tem gente que consegue estudar melhor vendo um vídeo, outros lendo um texto. Então, acho que toda essa parte, que eu sei que no próximo vai vir essa parte de inteligência artificial, ChatGPT, a gente tem que utilizar isso como uma ferramenta para ter uma melhor entrega do produto para o meu aluno, para que ele realmente consiga estudar, mas ele consiga aprender. Porque o que importa, no final, não é só passar de ano, né? E sim o aprendizado que a faculdade vai te gerar e o que você vai poder fazer com isso no seu futuro, né? Seja arrumando um trabalho melhor, seja passando por um concurso, seja, enfim. Eu acho que cada um tem o seu objetivo final e, a gente entendendo esse objetivo, a gente consegue desenhar jornadas personalizadas. Então, essa visão 360 é muito importante. Não tem porquê um aluno me ligar e, por exemplo, ele está ali com algum problema, já na própria ligação não abordo sobre isso e já facilito toda a vida, do que depois ter que mandar um e-mail para falar alguma coisa, sendo que ele estava na linha comigo. Então, acho que essa visão 360, e nunca esquecer do foco, né? O nosso foco tem que ser o aluno. A nossa principal entrega é a educação. Legal. Muito bom. Legal você comentar ter sido operador. Eu também fui, e é muito gostosa essa trajetória, né? De você se desenvolver e buscar. E eu acho que esse setor de educação, ele tem muito disso mesmo, né? De como transformar a vida da pessoa, literalmente, porque a educação é a base da vida, né? Muito bom. Obrigado, Ana. Bom, acho que a gente chegou no fim aqui, né? Chegamos certinho, 13 segundos aqui para finalizar. Eu queria só agradecer, passar só para todos também se despedirem aqui do painel. Agradecer Pilar, agradecer Ana. Para mim é um prazer estar aqui falando de setores que eu também sempre admiro, né? Queria passar para vocês se despedirem e aí a gente conclui. Agradeço vocês pela atenção e paciência, né? Um prazer novamente estar aqui com vocês. Agradeço a Miriam, que sempre com muito carinho lembra de mim e me chama. Espero estar aqui de volta no que vem. Bem, pessoal, super obrigada aí pela paciência. Se alguém quiser saber um pouco mais do setor de educação, estou super disponível, só me conectar no LinkedIn. Agradecer a Miriam, mas também agradecer a Ana Rosa, né? Que ganhamos aí alguns prêmios hoje do Smart, né? Amanhã a gente vai estar aí na comemoração, mas a Ana Rosa aí é quem faz todo o atendimento aos nossos alunos, então queria agradecer também. Legal, eu acabei não abrindo para perguntas, porque o tempo deu certinho, mas, obviamente, estamos aqui à disposição, né, Pilar, Ana, para poder bater um papo aí sobre alguma dúvida específica. Queria agradecer de novo a todos aí pela atenção e vamos adelante, como diríamos os irmãos lá da Argentina, né?